Oi, turma, boa noite, aquele abraço. Estamos voltando para mais uma live Papo com Tilé, através do Instagram, @Antônio Tilemon. Lembrando que as lives são sempre colocadas, em definitivo, logo após o programa, nós colocamos as lives no IGTV, mas isso mais ou menos por umas 24 horas. Logo no dia seguinte, a produção do programa coloca o programa na íntegra lá no canal do YouTube. No canal do YouTube não é Antônio Tilemon, é Papo com Tilé, o nome do programa que foi sucesso no rádio aqui em Salvador, né? Muito bem. Hoje vamos falar sobre mentora de mães de atletas. E essa é... Você é carioca, Cíntia? Sou alagoana, Alagoana, mas mora no Rio de Janeiro, né? Nesse moro momento no você está Rio. falando, você está Tô morando conectando no comigo do Rio. Rio de Janeiro. Tá. Aham, Muito bem. Então, com a alagoana que mora no Rio de Janeiro, a Cíntia Barros, que é a mentora de mães de atletas. E eu chamei a atenção hoje das mães e dos pais, inclusive, também, dos nossos atletas, né? Para que todos estivessem assistindo. Embora exista essa facilidade de quando é colocado no canal do YouTube, se possa ver até depois, né? aham. Não necessariamente ao vivo. Às vezes as pessoas estão compromissadas com alguma outra coisa a fazer tal, e não pode assistir na hora. Isso acontece. Bom, sim, então o Papo com o Tilé é um bate-papo franco, descontraído, né? Aqui não tem intenção de colocar ninguém no paredão, de fazer perguntas absurdas, nada disso. É um papo solto, né? Sem maiores, como é que eu poderia dizer? Aquela coisa de... flexibilizado, né? Aham. Eu atuo aqui há 44 anos no rádio, como, diferentemente daquilo que o Faustão da Rede Globo, eu cito o Faustão porque ele é o que faz mais isso. Ele interrompe o entrevistado toda hora. Não deixa o entrevistado concluir o raciocínio. Aqui, eu não. Eu pergunto talvez umas 10 perguntas, mas eu deixo o convidado bem à vontade para que ele desenvolva o raciocínio dele. E outra coisa, não concordo, ou até posso concordar, mas não discordo de nada que o convidado diga. Aham. Porque eu não acho uma coisa, digamos assim, lógica eu convidar uma pessoa para depois eu estar discordando do ponto de vista dela, né? Então não faz o menor sentido isso, né? Aham. O sentido aqui, apesar do nome que a gente construiu aqui, não sou eu. O sentido aqui, a valorização que a gente dá aqui é o convidado ou a convidada, né? Aham. Então, como eu estava dizendo, eu não gosto de interromper, faço algumas perguntas, às vezes interrompo assim, com uma pergunta que eu possa acrescentar. Eu só estou falando isso para poder a Cintia me conhecer um pouquinho melhor. Aham. Porque quem fez o contato foi meu filho. Veja só como as coisas acontecem. Meu filho é o produtor do programa, mora nos Estados Unidos. Ele faz os contatos todos para que eu possa conectar com as pessoas, né? Ele Aham. atua realmente como um grande produtor. Sim, então você fique bem à vontade. Eu estou dizendo isso para você ficar bem à vontade. Aqui o convidado é mais importante do que eu, pode ter certeza disso. Então hoje eu vou conversar com Cíntia Barros, que é mãe de atleta, inclusive, mentora de atletas, né? Que eu acho que vai ser um papo super interessante, porque aqui nós temos algumas figuras que fazem esse tipo de trabalho, inclusive o melhor deles, sem querer desmerecer os outros, é o Wellington Júnior, né? Que faz um trabalho espetacular aqui nessa área. Mas, assim, mulher, e principalmente mentora de mães de atletas, é a primeira vez que eu ouço falar. E por isso que me chamou a curiosidade assim, de trazer esse assunto para que a gente pudesse conversar aqui. Bom, já falei demais para poder o pessoal entrar, o pessoal já entrou. E aí eu lhe Aham. pergunto, quero primeiro dar uma boa noite a você oficialmente aqui, na abertura oficial da live, Cíntia, e dizer que fique bem à vontade, como eu já falei, e perguntar quando foi que lhe deu na cabeça, como eu disse, você é mãe de um atleta. Então, quando foi que lhe deu na cabeça assim, de ser mentora de mães de atletas? Boa noite, fica à vontade. Boa noite, é um prazer. Eu quero agradecer de primeira mão, assim, a oportunidade, Tátila. E, assim, é um prazerzaço estar aqui podendo contribuir, né, de alguma forma com a minha história. E com essa experiência que eu estou tendo nessa caminhada, porque eu estou mãe de atleta, né? Eu sou mãe de 5, viu, Tilei? E só um escolheu futebol, que é o número 4. Eu costumo falar que meus filhos é por números, porque é muito menino e não dá para botar o nome, colocar o nome para todos. E assim, Tilei, Ele tem esse quantos meu, anos? o meu atleta hoje ele tem 16. 16, Ele tá. tem 16. E aí, essa questão de despertar para ser mentora de mãe de atleta é que, na verdade, é tudo que faltou para mim, sabe, Tilei? Eu cheguei aqui, ele passou numa peneira com 10 anos, e aí ele veio para o Rio, né? E nós estamos no Rio já vão fazendo 6 anos.
E aí a mudança geral da família, né? Porque isso mexeu geral e faltou muita coisa para mim e eu buscava muito apoio e ajuda de alguém que estivesse passado por os níveis que eu estava ali naquele momento. Eu estava me sentindo muito perdida, sabe? Principalmente porque é um meio muito masculinizado, né? É um cenário que fugia. Eu trabalhava com buffet infantil, entende? E assim, eu venho de um segmento totalmente oposto do futebol, embora eu tenha 4 filhos e o esposo em casa, tudo fanático por futebol, mas não era o meu mundo era outro, né? E aí, quando eu percebi que eu precisava desenvolver algo em mim para ajudar o meu filho, aí foi nessa busca de ajudar para ele, para continuar ajuda na formação do atleta mesmo, foi quando eu percebi que quem precisava da ajuda era eu. Quem precisava da ajuda era eu, não, entende? Porque ele, apenas uma criança, eu dava continuidade com a educação de mãe, que é a minha missão, né? É o meu papel de mãe. Mas o meu papel de mãe de atleta, que eu estava no momento, como é que eu estava? Eu não estava sabendo conduzir isso, eu não estava sendo assertiva no meu posicionamento como mãe de atleta, sabe? Tava um clima muito pesado em casa porque eu não aceitava aquilo. Foi uma decisão minha, porém eu estava assim, sem aceitar o meu papel, eu reclamava de tudo. Para mim, eu estava sendo a mulher mais perdida da face da terra, porque eu não entendi. Eu estava achando que eu estava sendo inútil ali dentro, sabe? Foi uma situação muito, muito desafiadora, mas graças a Deus eu dei o start, sabe? Eu fui buscar leitura, eu fui buscar o desenvolvimento pessoal. Foi aí que eu descobri o coach, que eu não sabia nem que era coach, para você ver o nível da pessoa, eu não sabia nem que era coach. Você tem noção que é isso? Eu não sabia nem que era coach. É totalmente sem noção desse mundo. E aí eu digo, caraca, peraí, eu sou uma adulta, né? Eu sou uma mãe, eu preciso, eu estou nesse cenário, o que é que eu tenho que fazer para melhorar e ajudar meu filho a contribuir dentro de casa? Então foi aí que eu comecei a buscar. Eu não tenho nada contra novelas, essas coisas não. Quem tiver aí mãezinha que gosta, massa. Mas eu acredito que é necessário a gente parar para se atentar como é essa linguagem, como é que a gente deve se comunicar em casa, como é que é a forma que a gente tem que conduzir, dar continuidade nesse processo, porque a gente precisa respeitar esse processo. Eu não estava sendo assertiva, eu não estava respeitando esse processo, sabe? Eu estava acolhendo meu filho como mãe. E a mãe é o quê? Ela quer proteger, ela quer, né, quer o melhor. E eu continuo sendo mãe, mas eu precisava entender como era ser mãe de atleta. Ali estava na categoria de base e assim é exigido, são coisas de crianças logo cedo, né, da base, enfim. Claro que eles respeitam muito o processo das categorias, mas eu não entendia, então eu atrapalhava tudo, Tilê, entende? E foi aí que eu disse, peraí, já que eu despertei para mim, que tudo faltou para mim, por que eu agora não posso ajudar? Então, assim, foi tão tudo natural que eu comecei o meu Instagram, uma forma de escrever e tirar minha ansiedade. Aí eu comecei a escrever algumas coisas. E aí, algumas mães foram me achando nessa maravilhosa internet. E aí, quando elas foram me achando, e peraí, tem alguma coisa aqui. E foi onde eu comecei a buscar mais, né? Fui buscar mais, e encontrei o Elito hoje é meu mentor, sabe? E assim, eu tenho uma gratidão eterna por ele. Fiz uma Ah, mentoria, que inclusive bacana. foi quando eu encontrei o Léo, entende? Foi onde a gente é, estreitou, né, os laços assim de conhecimento e amizade. A gente tem um bate-papo legal nessa mentoria. E foi então que as coisas foram acontecendo. Eu hoje atendo mãezinhas, né, de categoria geração abaixo, né? Porque é esse meu objetivo. Minha mentoria é mentoria método extracampo, entende? É o nome da minha mentoria. É tudo que uma mãe ela precisa despertar. Porque as nossas potências, Tilei, já estão todas dentro de nós. Se a gente souber evoluir, se a gente souber como conduzir, se a gente souber quem nós somos para poder ajudar essas crianças nesse processo, isso não importa se é futebol, se é vôlei, se é atriz, ator,
Não sei qual é o talento que o teu filho tem, você que está aqui, mãe, mas é necessário que você desenvolva. A gente não precisa entender tecnicamente não, sabe, Tilê? Porque nós não vamos ser as técnicas dele. Nós Uhum. somos as treinadoras em casa. Nós sim, o nosso papel de mãe. Hoje eu entendo que hoje eu estou mãe de atleta, eu sou mãe de atleta, sou mentora dele e hoje eu estou como gestora, que ele já está com 16 anos, já estou como gestora, já entendo hoje como a gestão de plano de carreira, já estou um pouquinho mais avançada. Então, assim, por que não ajudar mais? Por que não a gente evoluir? O mercado, você vive nesse mundo aí, eu não sei quanto tempo, mas acredito que você vai me responder. É muito dinâmico, né? É constante mudança. E os pais, quantos sonhos eles não paralisaram dos seus filhos? Por quê? É normal, é no automático, a gente quer ajudar e acaba atrapalhando. Então a gente precisa ter cuidado que as nossas ações, elas impactam diretamente nos nossos filhos, com os nossos filhos. Quantas situações eu já vi por aqui que, poxa, porque o filho foi para o banco, não esperou o momento, troca, põe no outro clube e sai. E aí o que acaba? As grades do berço continuam. E a gente tem que deixar os filhos zoar. Agora, para isso, você precisa prepará-los para isso. Porque o mundo está aí. Você não pode consertar o mundo para que o seu filho esteja lá. Você precisa preparar o seu filho para ele estar lá. É diferente, né? Então, é essa a proposta com a minha mentoria, que é que eu faço, assim, o que é que eu posso contribuir nesse formato agora, sabe, Tilê? Que eu estou vendo o quanto isso é importante. Você falou que o seu marido e os 4 filhos, todos gostam muito de futebol, né? Sim. Todos. Você era a única que não entendia nada sobre futebol, Aham. né? Seu marido alguma vez tomou a frente assim para tratar das coisas do seu filho no clube? Ou nunca foi muito chegado a esse tipo de coisa? Fica mais mesmo naquela de ser o pai, mas não quer se envolver? O seu filho está em que clube mesmo, Cíntia? Hoje ele está no Flamengo. Tá. Então, Tilê, nós sempre fomos pais que a gente nunca se envolveu, tá? A gente, assim, se eles precisassem de contato com a gente, eles sabiam o nosso contato, e aí a gente ia até eles. Fora isso, a gente nunca foi lá. Até, assim, eu entendo que criança, né, eu lembro de um fato que o Fabrício, o nome dele é Fabrício, tá? Tá. Ele chegou em casa com 12 anos, e aí ele chegou, poxa, mãe, eu agora fui pro banco. E aí? Eu digo, e aí, o que é que tem? Qual o problema? Faz parte. Aí ele, mas isso não existe. Sabe por quê? Vou dizer, por que não existe? Aí ele disse, porque todos os pais, que quando o filho vai pro banco, ele vai lá na coordenação, mãe, e o menino, no outro dia, tá lá. Eu disse, filho, isso faz parte de alguns pais, mas a sua mãe e o seu pai não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque quem tem que dar o seu melhor é você, não somos nós. Porque adianta eu ir lá na coordenação, você, tudo bem. Aí vão acatar. Aí você vai lá, está lá como titular, do jeito que você quer. Tá. E lá mais adiante, como é que vai funcionar? Você não vai saber se posicionar, você não vai saber controlar isso. Isso E não outra está no coisa, ele não vai controle. aprender e você vai ter que ir centenas de vezes, dezenas de vezes pelo menos, dezenas de vezes, centenas, dezenas de vezes lá, imagine. Fica indo Não, toda hora no não, clube. não. Eu fui ensinada, sabe, Tele, a tudo que eu quiser conquistar, o que eles puderem, meus pais, me apoiarem na época, eles iam me apoiar. Mas o meu papel eu teria que desenvolver. Então, eu transfiro isso. São 5, então são 4 homens, e eu sempre preparei eles como bons cidadãos para a vida. Porque assim, hoje eu estou aqui nesse mundo, e amanhã, Tilê? Como é que eu vou transformar essas pessoas? E eu acredito que essa nossa missão de pai, de mãe, a gente precisa ter um pouquinho dessa consciência, principalmente porque não se trata só do futebol em si. O futebol é um esporte, né, fantástico. Muita gente fala que tem trauma do futebol. Gente, eu acho que o futebol ele é lindo, né? Agora a gente tem que entender que ali por trás existe pessoas. Então a gente precisa saber como lidar com isso, porque a gente não tem o controle.
Então, quando eu entendi isso, eu percebi que o que não estava no meu controle, eu passei só a focar o que estava no meu controle. Acabou. Então, assim, eu poupei mais essa energia, porque eu vinha desgastando muito e eu não queria isso para minha vida, entende? Uhum. Certo. Você já falou aí sobre o papel fundamental de uma mãe de atleta, né? Aham. Nesse processo da formação de um atleta de base. E eu lhe pergunto, quais são as habilidades que uma mãe de atleta deve ter para contribuir para o sucesso do seu filho atleta, né? Porque aqui, depois eu vou citar alguns exemplos, sem dar nomes, de coisas que Aham. eu tenho certeza que você vai Aham. ficar surpresa e vai até, de certa forma, acredito eu, pela minha experiência de 40 e poucos anos nesse meio, né? Eu tenho Aham. 60 anos de idade, comecei a trabalhar com Aham. 16 anos. Aham. Eu imagino, por tudo que você já disse aí, nesses 10, 15 minutos quase, que a gente está Aham. conversando, eu já peguei mais ou menos o Aham. seu perfil. E eu acho que tem Aham. muita coisa a ver assim comigo e tal. É, Mas né? deixa, assim, me Aham. responda essa pergunta. Quais são as principais habilidades que uma mãe de atleta deve ter? Então, eu percebo que é necessário que a gente esteja, que a gente seja uma boa ouvinte, primeiro. A gente precisa saber ouvir, a gente precisa respeitar e a gente precisa desenvolver essa escuta, né? A gente precisa desenvolver essa responsabilidade, sabe? Para que a gente saiba se posicionar melhor. Porque não, é um mundo que a gente não entende, porque não precisamos entender isso aí que acontece no futebol em si, porque quem vive isso lá na prática é o próprio atleta. Então, quem tem que desenvolver o trabalho é ele. Eu só preciso ter uma boa comunicação com ele, que é uma das habilidades que a gente precisa desenvolver, que é uma boa comunicação. Ah, Cíntia, mas o meu filho não fala comigo. Tá, então você precisa construir isso. Você precisa construir isso. E como é que eu construo? Eu, particularmente, eu construo com os meus filhos, porque até as bobeiras dos meus filhos eu escuto. Então, assim, é muito importante a gente ter uma boa escuta, sabe? É muito importante porque nos momentos difíceis, nos momentos que eles precisam procurar alguém, eles sabem a quem eles vão recorrer e vão entender o suporte, o que é que eles vão ouvir para poder eles terem, digamos assim, as atitudes corretas, né? Respeitar o técnico, respeitar o processo, respeitar a metodologia do clube, respeitar tudo. Respeitar tudo, ele é um atleta, então eu estou aqui, sim senhor, o que é que eu tenho que fazer? Né? Porque assim, nessas categorias de base, a gente vê muito assim, porque o meu filho, ele é o camisa 10 e é isso, porque o meu filho joga nessa posição, porque o meu filho é isso. Peraí, gente, quem tem que definir tudo não somos nós, não, papai e mamãe. Quem tem que definir é o clube. Ele está ali. E que bom que ele está ali. Então a gente precisa ter essa consciência. Eu acredito assim, que eu estou falando que é para o bem dos nossos filhos, para o nosso atleta. Se você ama e se você sonha que ele seja esse atleta, você precisa se desenvolver, você precisa evoluir. Porque senão você vai atrapalhar todo o processo. E é o que eu vejo, a grande maioria aí atrapalhando. E você também já participa, você tem 40 anos aí, eu acho que já viu absurdos, como eu também Ah, já muita vi, coisa. né? Já vi E eu digo a muita coisa. você, sabe, Tilê? Eu fiz um bate-papo aqui com o Wellington, vai fazendo 2 anos, foi logo no primeiro momento que eu conheci o Wellington. E aí foi um bate-papo muito legal, com mães de atleta. E eu ouvi assim, Cíntia, essa sua mentalidade é uma. Você não vai conseguir desenvolver um papel desse. Eu disse, olha só, se eu conseguir uma alma, eu alcancei meu objetivo. Porque é necessário isso. E eu sei que as mulheres conseguem, sabe? É treinamento, é só uma informação, é só elas entenderem como é que funciona, para que elas ajudem. Porque cada uma vai criar o seu sistema de acordo com a sua realidade. O que é que eu posso fazer, né, dentro de casa, da forma que eu posso contribuir para o meu filho dar continuidade a esse sonho? Só isso. E é um só isso simples que é difícil de fazer. Mas acho que a sua definição tem sido perfeita aqui.
o que você falou aí, Porque o mundo real é diferente. Quem joga é o atleta, né? E ele não, Quem tem que trabalhar é ele, né? Eu já parto de um princípio, assim, que eu digo assim, Hum. o menino não pode ser jogador de futebol. Jogador de futebol qualquer um pode ser. Existem, digamos, 700 clubes cadastrados na CBF. Cada clubezinho do interior do estado aí, de segunda ou terceira divisão, quando registra um atleta, um jogador, aquele ali passa a ser jogador de futebol. Né? Sim. Mas o cara não pode ser só jogador, o cara tem que ser atleta. Atleta na acepção da palavra, que vem todos aqueles atributos de responsabilidade, horário, né, dormir cedo, ter uma boa alimentação, tem tudo isso. Respeitar as distrações, um dos né? momentos que eu me cansei, e até vou botar isso como dica aqui agora para você comentar, por favor, a respeito desse assunto. Um dos motivos que eu me cansei, que eu parei por uns 6 anos, eu fui fundador da Antônios Assessoria, que é a maior empresa do Norte-Nordeste, a maior empresa de assessoria esportiva do Norte-Nordeste. Na minha época, lá administrando, chegamos a ter quase 120 jogadores, entre base e jogadores profissionais. Mas aí, depois de um certo tempo, já começando a ficar de saco cheio, eu ouço uma pérola. Me entra um pai de um jovem, né, e vira assim para mim assim, Tilé, eu já tentei alguns, meu apelido aqui é Tilé, né? Eu já tentei alguns clubes, meu filho não conseguiu passar, eu não consigo entender isso, que meu filho ele tem um perfil igual jogando de Neymar. Quando o cara coloca uma comparação do filho, que não foi aprovado em clube nenhum, com o Neymar, um dos maiores jogadores do mundo, eu tinha que tirar meu chapéu, botar lá em cima de um banco, de um sofá, e me aposentar um pouquinho, me afastar um pouquinho, porque aí está completamente fora da realidade. Né? Essas comparações não podem existir, porque você acaba levando um problema sério para a cabeça do seu filho, para o psicológico do seu filho. Eu estou certo ou estou errado, Cíntia? Tá certíssimo, sabe, Tele? Eu sempre falo aqui em casa que, meu filho, você é meu filho e atleta. Só que eu falo sempre, todo atleta ele tem que dormir atleta e acordar atleta. Exatamente. Entende? A pegada é essa. E assim, a gente tem que ter consciência da realidade. Eu não entendo como meu esposo entende um pouco, mas quem entende do mercado é quem está no mercado. Então, quem dá essas respostas que o meu filho é parecido com o Neymar, quem tem que dizer não sou eu, nem o pai. É quem tá. E eu acredito assim que cada um tem a sua identidade, né? Ele pode ter algumas habilidades, né, que lembram o Neymar e tal. Mas assim, quando a gente cria essa expectativa sobre, a gente imagina, cria essas historinhas na cabeça, a gente se decepciona e aí você bota uma responsabilidade, uma carga de responsabilidade para esse jovem. Exatamente. E esse jovem não vai, filho, não faz isso, você vai matar essa criança. Então, às vezes, as pessoas transferem o sonho dele para o filho. Peraí, vamos ser real, né? Eu trato muito nessa tecla, vamos ser real, gente. Qual é o nível do meu filho? É esse. Então, ele tem condições de jogar na Série A, Série B, Champions? Quem vai determinar é ele, não sou eu, não. Né? É o trabalho dele, é o quanto ele desenvolve todos os dias, é o quanto ele vai lá e dá o melhor dele, né? Então, assim, as coisas quando acontecerem, aí sim, aí eu sei. Poxa, qual é o seu sonho? Ele vai dizer, é esse. Então, você tem que estar preparado para passar pelo processo. Está preparado para o processo? Tá, então eu estou com você. Acabou. No que depende de mim, é de mim. Eu deixo lá na porta do clube todos os dias, tá? A minha rotina, amo o que eu estou fazendo hoje. Eu entendi todo o meu chamado, entendi toda a minha missão e eu sei o que é que eu estou fazendo hoje. Então, eu deixo ele na porta do clube. Lá do portão para dentro, resolve tudo você. Exatamente. Daqui para fora, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Agora em casa, você tem sua tarefinha de casa, pegar o lixo, fazer isso. Aí tem umas tarefinhas para ele, para determinado. Porque assim, eu tô cansado, sim, mas você tem que ajudar. Tem que ajudar. Você precisa ajudar. Sabe por quê? Porque hoje eu estou formando você, não é só o meu filho. Eu estou formando você para que num dia que você precise morar só, no dia que você casar,
tudo O você homem, o vai precisar cidadão, fazer. né? Entende? Então, assim, eu sempre tive isso na minha mente. Se eu tenho 4 homens, eu preciso formar esse menino para um homem, não continuar ele como um menino, né? Isso, E a isso não é gente só o cria filho, na futebol, verdade, para o mundo, né? Não para o para nós, mundo, né? entende? Pois é, então a gente precisa respeitar isso. Então, eu comecei a trazer um pouco do mundo corporativo para dentro de casa, claro, respeitando, né? Respeitando para que as coisas eu também não sobrecarregasse, não entender, não pesasse tanto aqui dentro de casa. Mas foi a partir desse start que eu vi o que era o meu fardo, qual era a minha responsabilidade, entende? Quando eu percebi isso, eu digo, não, vou fazer aqui. Isso aqui é o meu papel, isso aqui é o meu trabalho. Eu hoje estou nos bastidores da vida dele, da carreira dele. Mas eu sou protagonista da minha vida, da minha história, entende? Eu Bacana, precisava muito respeitar isso, entende? E é isso que eu passo para as mães, sabe, Tilé? É isso que que é essa geração que eu criei uma hashtag que chama, né? Geração Mães de Atletas. E essa geração é mudança de mentalidade, porque assim, a gente necessita de uma metanoia. Sabe o que é uma metanoia? Uma limpeza, um reset. Um reset assim, depois um download. É assim que a gente precisa, entende? Aí pega o download, processa todo dia, para poder seguir essa caminhada, porque, Tilê, dizer que é fácil não é, tá? Não, não Não é é, mesmo, não. até porque se fosse, todos fariam, Qualquer um todos seria, ousar, né? É. qualquer um seria. E assim, as pessoas costumam querer só ajudar só quando chega um determinado topo, sei lá. Eu resolvi ajudar na caminhada. Por quê? Foi algo que faltou para mim quando eu falei no início, entende? Então, assim, como a gente não tem certeza, e eu falo para você que eu trouxe o corporativo para cá, eu entendo que quando a gente tem algo no negócio, a gente não tem nada de certo, né? Na vida a gente não tem nada certo. Então, por que eu não confiar e não acreditar nele? Se eu que sou a mãe não acredito, né? Então, eu só acredito nele porque primeiro ele acreditou nele. Então, eu disse, eu tô aqui. A minha querida Lilian Piropo, minha ouvinte, desde a época da Rádio Tudo FM, da Metrópole FM, colocou uma coisa certíssima. Mães conscientes geram atletas conscientes. Porque ela tinha dito lá um pouquinho mais atrás, É isso aí. que eu não consegui, eu não queria lhe interromper, ela tinha dito um pouquinho mais atrás que para os pais todo filho é craque. E Uhum, não pode ser por esse caminho, sabe? Não pode, porque uhum. você você joga na cabeça do menino uma responsabilidade enorme, né? Deixe Sim. que a coisa se desenvolva, Vai né? acontecendo, isso Que a aí. coisa vai acontecendo. Meu filho hoje vai me matar, porque eu estou saindo completamente do script do programa, que é perguntar. Eu estou mais batendo bola mesmo com a Cíntia. Hoje o programa me mata, Cíntia. Sabe por quê? Tá Eu ia vendo? contar para você, eu estou vivendo uma situação, Ah, como eu lhe falei, eu fiquei 21 anos sócio de uma empresa, parei por 6 e há quase 2 voltei. E aí peguei só uns 8 a 10 meninos de base, assim, para. Eu já aposentado, sou um aposentado da nação, já dei meus 40 e poucos anos de rádio e tal, então, ele para uhum, ficar parado, né? uhum, Deixa eu fazer alguma coisa, isso eu sei, isso aí eu acho que eu sei fazer. uhum. Aí eu não vou citar nomes aqui, porque realmente seria uma situação chata. Mas, por exemplo, olha a situação que eu estou envolvido há 2 dias. Um deixa de treinar porque um outro jovem mais novo do que ele foi chamado para ir para o clube, né? Quando eu acho assim, que você não pode se comparar com ninguém. Se esse jovem foi chamado, é porque ele demonstrou qualidades, né? Por exemplo, um outro estava desanimado porque viu meninos da seleção brasileira, sendo que se apresentou recentemente, sub-16, né? E ele não Sim. estava numa situação Uhum, dessa, quer dizer, uhum, é um absurdo fazer esse tipo de comparação. Eu não sei quem é que está batendo isso na cabeça dos jovens, né? Porque uhum. não é porque o jovem de 16 anos está na seleção que você obrigatoriamente tem que estar. Muito pelo De jeito contrário. nenhum. Pois é. Aí eu fico assim, meu Deus do céu, o que é que está se passando na cabeça dessa juventude? Né? Você tem que ter princípios para nortear, por exemplo, se esse tipo de comportamento começa a afetá-lo ou afetá-los, no plural, porque você tem de 2 casos, né? Não vai ter carreira. Esqueça a carreira. Porque se não tiver
tranquilidade, cabeça no lugar. E olha que os dois até relativamente têm, viu? Eu É, não né? sei que choque de emoções foi esse que eles sofreram, que de uma hora para outra me aparece com esse tipo de comportamento, né? E aí, aquela coisa, eu acho que cada caso é um caso, né? Cada um tem o seu momento, apesar de que o momento não é nosso, o momento é o de Deus, é o que Deus determina, é a hora que Deus determina, né? É isso aí. E não se pode fazer esse tipo de comparação e deixar de treinar, vou deixar de treinar porque fulano tem prioridade. Não. Se continuar assim, não vai ter espaço, vai acabar a carreira antes da carreira começar. Dela começar. Não é? Ele mesmo Concorda vai, comigo? ele mesmo Porque vai até para saber desistir se eu estou dele. dando o conselho correto mesmo. Claro, Eu estou eu meio penso. enferrujado, sabe? Eu estou meio enferrujado. Não, Tô meu voltando. raciocínio vai nessa linha, sabe, Tilei? Uhum. Ele deixa de acreditar nele mesmo. Então, assim, o que Pronto, acontece? pronto. Você achou a palavra melhor. Porque assim, antes de os pais acreditarem no filho, no atleta, o atleta precisa acreditar. Sabe por que eu estou aqui hoje? Eu entendo que hoje eu sou investidora, patrocinadora, gestora, mãe, sou tanta coisa, motorista, cabeleireira, tudo sem imaginar. Então, o que que acontece? Eu só acreditei realmente porque ele acreditou nele. Ele chegou a dizer, eu quero, é isso aqui, olha aqui o que é que eu estou fazendo. Ele com Perfeito. 10, 11 anos. Então eu ainda fico meio assim, eu fiquei só observando, meu papel foi observar nesse momento. Observando, tendo paciência, porque é muito importante a gente ser paciente. Eu sempre falo que dos 3 P's da mãe do atleta é paciência, perseverança e paixão, né? Porque você precisa passar isso para o seu filho. Então, o que acontece? Essa frustração decepciona. Essa comparação, né? Essa comparação frustra e torna-se decepção. Sim, sim. Porque aí você vai comparar. Então, ao invés de você comparar, não sei quem se está atleta, mãe de atleta, não compara com o outro. Atleta Não, nenhum não. gosta de ser comparado. Veja só, não foi coisa de mãe e de pai, não, foi coisa Não, foi deles o próprio mesmo. atleta. É, Então, eu estou dizendo, o próprio atleta, ele precisa focar nele e isso. onde é que ele precisa melhorar. Ponto. Esquece o outro. O outro é o outro. Você tem que fazer o seu. Todo atleta, eu costumo falar, sabe, Tele, que se as pessoas pensarem o seguinte, eu sou uma marca, você é uma marca, você tem a marca Tele. Todo atleta é uma marca para o clube. Porque ele não tem que trabalhar ele. Trabalhe em você, foque em você, veja a sua. Qual é a sua fragilidade, onde é que é a sua deficiência, o que é que eu preciso melhorar, a minha intensidade, a minha isso, a minha esquerda, a minha direita, sei lá o quê. Vai melhorar, garoto. Esquece o outro, porque o outro está trabalhando, e enquanto você está focado no outro, o outro está trabalhando, tu está deixando de focar em tu. Perfeito. Acabou, Perfeito. não tem muito. É porque assim, não tem muito mimimi, não dá tempo, não. Futebol não é dinâmico, não tem tempo para muita conversinha, não. Já foi, ó. Enquanto ele estava focado no outro, trabalhando, o outro foi chamado para a seleção brasileira e ele ficou lá. Tem potencial? Tem. Esqueceu dele, focou no outro, acabou. Já foi. Então, assim, muita. Sabe, essa injetada, é isso que as pessoas estão precisando, porque esse mundo é assim, Tilê, não tem outra conversa. Foi por isso que eu precisei evoluir para suportar essas coisas. Não é fácil, não é, mas eu precisava me tornar uma pessoa assim, mais consciente e ter clareza do que acontece, de como é esse processo, de como as coisas acontecem. Então, assim, meu filho tem que trabalhar todo dia, meu filho tem que trabalhar todos os dias. Seja melhor que ontem, todos os dias, e amanhã melhor que hoje. Fim de papo, acabou. Não tem muita conversa. O seu sonho não é o seu sonho, então vai lá, faz, trabalha tu, não sou eu não. Uma coisa que eu não vou perguntar, porque já está mais do que claro, é que você apoia Sim, de forma realmente, né, a ponto sim, de ter se mudado da sim, Alagoas sim. para o Rio de Janeiro, tá, apoia o seu filho. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu mais fico assim, impressionado é quando os pais, até às vezes um pouco, digamos assim, pais um pouco distantes, que às vezes até são separados, né, começam a cobrar e dizer, você não vai dar para isso. Gente, não se interrompe o sonho de um jovem.
deixa o menino sonhar. Chega num determinado momento, né? Que, por exemplo, você faz um limite, olha, com 22, 23 anos, você não deu, pare e vai estudar, porque senão daqui a pouco você não é nem uma coisa nem outra. Mas Aham. eu acho um absurdo quando eu vejo, né, pessoas assim, querendo tolir, querendo cortar os sonhos de um jovem. Poxa, deixa o rapaz sonhar, deixa o rapaz tentar o caminho dele. Né? Um negócio que realmente. Sim, Verdade. Cíntia. Deixa eu ir para a pauta aqui da produção, porque Tá bom. senão eu hoje estou no esporro. Porque eu passei muito a citar exemplos aí, mas eu estou achando um papo muito bacana mesmo. Ah, Algumas pessoas estão obrigada. colocando aqui algumas coisas e eu realmente ainda não li nenhuma, porque eu estou super atrasado na produção da pauta para o programa de hoje. Você falou um pouquinho aí sobre a questão do cuidado do relacionamento que você procura ter com o clube. Né? Você não vai lá toda hora para reivindicar nada, pelo contrário, você acha que seu filho é que tem que se virar. Agora, de um modo geral, como é que você vê hoje o relacionamento dos clubes com os pais dos atletas da base? Pelos exemplos que você deve ter conhecimento e tal. Então, assim, o meu filho ele passou por dois clubes, né? E todos os dois clubes que ele passou, ele chegou no Fluminense, passou 3 anos e pouquinho, e agora tá no Flamengo, 2 anos e alguma coisa. E assim, o relacionamento deles, eles sempre, sabe, dão um suporte, eles se preocupam muito com a família, tá? Todos os clubes. Esses dois clubes eu posso falar, os demais eu não sei porque eu Uhum. não tenho esse Não tem a acesso. convivência. Não, não. Mas pelo que eu vejo, assim, o suporte da família é fantástico, sabe? Fabrício foi o primeiro a pegar o Covid, né? Quando voltou. E aí a gente sabia dessa pandemia, né? A gente tinha consciência, claro. Só que quando chega em casa a gente fica desolada. Embora que eu sou cristã, e eu digo, eu fiquei assim, realmente estava sozinha, meu marido fora, viajando. E assim, eu, poxa, só tenho gratidão, sabe? Eu tive um suporte muito bom de acompanhamento. E eu vejo que os clubes eles estão muito engajados com as famílias, muito preocupados com isso, porque é a partir desse momento, com a base, né, esse apoio da família, que eles lá também se desenvolvem, porque você sabe que tudo, a base familiar é muito importante nesse momento. E o suporte emocional, né, que a gente passa para eles. Então, essas questões desses pais, né, é que eles precisam primeiro acreditar nele. Se ele não acredita nele, tá tudo certo, mas acredita no seu filho, dá uma oportunidade pro seu filho, deixa ele fazer, né? Pronto, disse tudo praticamente. Às vezes o cara, você tocou num assunto aí que eu não tinha nem pensado ainda. Às vezes o cara não acreditou em si próprio, né? Aham. E aí quer transferir isso para o filho também. Pro filho, é. Realmente, E nossa. o medo também, sabe, que eu percebo, é o medo das críticas. Uhum. Filê, nós vamos ser criticados. A gente precisa ter muito Ainda mais cuidado no mundo do globalizado de hoje. futebol, entende? E assim, a No mundo gente precisa globalizado ter. de internet, Pois é, a gente precisa saber lidar. O que acontece que eu sempre falo, sabe? Se você sabe lidar com as críticas, você não fica esperando o elogio, porque se você espera tanto o elogio, quando uma crítica vem, você caiu, já foi. Você não suporta isso, porque você é todo momento elogiado, 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 quando a crítica vem, acabou. Cadê? Cadê a pessoa? Então, assim, esteja preparado para ela e a grande maioria dos pais, eles estão muito preocupados com essas questões. Eu acredito. Acredita no teu filho, faz assim, foca nele, acredita nele. como é que é o seu relacionamento com outras mães de atletas? Você mantém esse relacionamento, assim, digamos, mais próximo? É só profissional? Como é que é? Não, e a gente tem uma aproximação, assim, do clube do Flamengo, assim, não tanto, porque quando chega em determinadas categorias de base, os meninos, a gente só deixa no clube e a gente não tem tanta aproximação mais, não tem mais. É só deixar e trabalhar. Porque, assim, deixa o seu filho no trabalho, entende? É assim que funciona. Então, nas categorias menores, sim, tem essa aproximação, até porque quando vem de futsal, é aquela coisa toda. E Uhum. assim, quando eu cheguei aqui no Rio, graças a Deus, eu fui bem atendida, assim, acolhida, sabe? Foi bem legal, até porque, assim, eu acredito que quem chega, você tem que fazer. Você tem que buscar, você tem que estar lá interagindo com as pessoas, né? A gente precisa também saber
como é que entra, como é que as coisas funcionam, para que a gente não seja tão invasiva em alguns momentos, mas como somos mães, a gente se aproxima uma da outra e eu acredito que assim, a gente se respeita muito, sabe? Nesse momento a gente não se aproxima tanto porque, como eu falei, já são já quase, né, já profissionais, já uns homens, né, e aí não temos tanto contato. As mães antigas a gente mantém contato, sim. Agora, como é que se faz para apoiar? Como apoiar os filhos em momentos de rejeição? Que conselho você dá para uma Você pessoa fala de que... rejeição do clube de uma Sim, dispensa? do futebol que eu estou falando, do Sim, aspecto da do futebol. dispensa, de uma Uma dispensa, dispensa. isso. Aham. Então, olha só, o que é maior, o sonho ou aquela rejeição? Eu penso por esse lado. Então, assim, se o sonho é maior do que aquilo, a gente não tem que focar na rejeição. Porque se não serve para um clube, vai servir para outro. Entende? Então, se você sabe qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, naquele momento, se você for e dispensa daquele clube, cara, tá tudo bem? Não. É chato? É. Mas só que não tem que focar nisso. Você precisa focar na solução, porque quanto mais você foca naquilo ali, você não vai ter nem cabeça para focar no que tem que ser feito, porque o sonho está ali, o sonho continua. Ele não pode parar porque fui rejeitado. Quantas peneiras o Cafu foi rejeitado? Quantas e quantas tentativas? Então, assim, a gente tem que parar para ver que pode acontecer com a gente. E como é que eu vou lidar com isso? Eu preciso focar no meu sonho, ele tem que ser maior do que tudo isso. Eu penso assim, né? E como é que você faz para evitar o protecionismo de uma mãe, da figura de mãe, né? Inerente à figura de mãe, para que não atrapalhe, por exemplo, os passos do seu filho que é um jovem atleta? Tá. Você se Então, assim, policia, você, assim, para então, não Eu, passar. eu, 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 eu me policio muito, né, na verdade, hoje sim, mas quando eu cheguei que não conhecia o ambiente, eu busquei, sabe o quê? Para poder focar nisso, me policiar minhas emoções, gerir isso aí. Eu peguei uma câmera fotográfica e ficava só fazendo foto. Eu tirava foto do campo, do teto, de tudo que você imaginar. Mas foi uma foi uma forma que eu canalizei para que eu porque eu nunca fui uma mãe assim, né, de gritar essas coisas, não. Eu sempre me controlei, mas eu procurava algo para não estar ali gritando, não queria isso para mim, não. Você me fez lembrar uma querida mãe, que eu tenho como se fosse uma filha, que tudo dela é no grito. Ah, você não Aham, faz aquilo, você não faz aquilo, você só faz... aham. Imagine você. Agora, essa, infelizmente, vou dedurar. Não vou dar o nome, mas quem está nos assistindo vai logo entender quem é. Porque um Ah, filho está brigando, lutando por um espaço. Tem 19 aham. anos. O Ah, outro tá. já é um sucesso no futebol, né? Que é Jean, Aham, goleiro hoje do Atlético de Goiás. Né? Já foi do aham, São Paulo, do Bahia aqui e tal. aham. Então, André, agora escutei até o nome. André não tem essa mania de falar com o João, o caçula, digamos, gritando. O que eu acho Aham, que é um erro, sabe? uhum. É uma questão equivocada, até porque, por exemplo, não se pode comparar um com o outro, como a gente já É, disse aqui no início da live, aham, né? é. Uns conseguem o sucesso de uma forma diferente, outros Uhum. conseguem sucesso com mais dificuldade, digamos assim, né? Sim. Para Uhum. uns a coisa chega de forma mais fácil, para outras a coisa mais difícil. É Então isso aí. não dá para você fazer comparações, sabe? Não, Porque um não está no dá. topo, o outro está precisando Não, não, caminhar. Não pode, isso não não. pode. Você só vai levar problemas para a cabeça desse jovem mais novo. Sim. E para ela também. E para ela, diria até pior ainda, né? Sim. Porque já é que é ela quem está cobrando, né? Pois é. Ela vai se É. sentir Aham. naquela coisa de não vendo resultados momentaneamente, porque os resultados podem vir agora ou mais na frente, né? Sim. De entrar em parafuso. E não pode ser. Esse não é o caminho. Não. Esse não é o caminho. Não é, não é. Né? Aham. Muito bem. Você falou que já tem algum tempo que você faz contato com o Wellington. Agora me parece eu vi alguma coisa, um card,
como é que chama? Um flyer, né? Workshop. Esses termos não são da minha Da geração, época, não. não. É, a minha geração não tinha Da nada disso. geração, é É, verdade. entendeu? Mas Aham. onde outras mães também aparecem hoje como mentoras, quer dizer, isso é uma coisa que está pegando, tá pegando realmente, Cíntia? Então, Tilly, eu estou percebendo que Está essa virando uma febre geração, isso? Como é? não, na verdade, as mães elas estão despertando, sabe? Porque é necessário, tá? Tá havendo um start, tá havendo um movimento. Elas não são mentoras, elas hoje são coaches, né? De pais, são coaches de atleta, né? E assim, acaba sendo realmente coach mentoras. Inclusive, a gente está com um workshop, se você puder permitir eu falar, já que você me Claro, fica à citou. vontade. A gente está com um workshop em dias 29 e dia 30 para acontecer, totalmente gratuito pelo Simpla. E assim, são 3 mães de atleta, o Wellington mentor. Nós teremos participação especial da Rosana, que escreveu o livro, e de um treinador também, que é o Rodrigo Jordão. E aí, assim, a gente uniu, né, desenvolveu esse projeto, está super lindo, para que a gente contribua de alguma forma, que o objetivo é abraçar e acolher essa nova geração de mães aí pelo Brasil afora, sabe? Eu acredito que é desse pensamento, é com essa mentalidade que a gente vai ajudar os nossos filhos, né? Consequentemente, a gente contribui com os clubes, com os treinadores, com os empresários, porque cada um sabendo o seu papel, só quem ganha são os atletas, entende? Se a gente souber qual é o nosso papel, nossa missão, quem ganha são os nossos filhos atletas, todo mundo sai ganhando. Então, assim, é essa nossa intenção, nosso objetivo, sabe, Tilly? Uhum. Bom, e aí eu tenho que perguntar o seguinte: quais os conselhos que você daria, ou dar, né, que estou lhe pedindo para fazer isso agora, às mães de atletas que estão nos assistindo nesse momento? Fora daquilo que a gente já comentou aqui, você teria Uhum. alguma Sim, coisa sim. assim a acrescentar? Eu sugiro que esse despertar, né, da forma como eu percebi, como outras mães vêm percebendo, é que a gente busque realmente se conhecer, a gente busque realmente um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento humano, uma inteligência emocional, para que a gente contribua nessa performance desses atletas. Porque os atletas, eles performam, né? Que é essa nova busca do mercado do atleta versátil, desse atleta de alta performance. Ele faz tudo, ele performa no clube, taticamente, fisicamente, mentalmente, quem vai buscar esse trabalho do coach, né, mental, mas em casa, tudo se destrói. Porque aí o atleta entra em confusão, né? Fica em conflito, porque ele vai ouvir os pais. Nós somos exemplos reais para ele, somos espelhos para ele, Uhum. principalmente na formação de crianças, adolescentes, tornando-se homens. Então, somos nós os responsáveis. E o que eu oriento é que a gente busque essa autorresponsabilidade, sabe? Esse respeito do processo de formação dos atletas das categorias de base, que isso é muito importante para que eles se desenvolvam. Eles precisam passar pelo processo e eles que têm que sair, eles que têm que ser resilientes. É foco, disciplina e resiliência. Mas e os pais, como é que estão? E as mães, como é que estão? Né? Então, assim, a gente tem que jogar esse jogo de forma sábia. Saber como é que a gente joga e que jogo é esse que a gente joga, né? A gente precisa saber que o jogo está mudando, mas a gente precisa saber que jogo é esse que a gente joga. Se você não sabe, você acaba tudo, você destrói até o homem que está se formando, né? E é isso que eu sugiro para as mães que estão aí, que cada vez mais ela vá buscar esse desenvolvimento. Hoje, eu digo a você que eu gostaria que na minha época, quando eu iniciei há 6 anos atrás, tivesse alguém que tivesse pelo menos me dado um norte. Eu sei que receita de bolo não é receita de bolo, não é nada fórmula mágica, mas um norte, alguém que está passando, que passou de nível,
que possa contribuir, que possa agregar, que possa ajudar, que possa ensinar e treinar, cara, é tudo que a gente precisa, só a gente ajustar, né, para dentro de casa. Ô, Cíntia, essa geração de hoje acha que tudo pode, né? Então, que pode fazer isso, pode fazer aquilo e tal. Você acha que é importante, por exemplo, você daria esse conselho ou não, né? Você acha que é importante que as mães acompanhem a companhia, ou seja, acompanhem com quem seus filhos atletas estão andando? É importante esse detalhe também, na sua opinião? Na minha opinião, eu acho sim a gente estar atenta quem são as amizades, sim, dos nossos filhos, né? A gente poder orientar, porque a gente precisa sim, faz parte da nossa responsabilidade a gente saber quem são os amigos dos nossos filhos, mas a gente acompanhar, tá, no meio com eles, particularmente eu não faço isso, tá? Eu só preciso saber quem são os amigos dele e ele, assim, essa comunicação eu tenho aqui em casa, ele sempre me informa, porque é minha responsabilidade, é um jovem e eu sou a responsável dele, total, ele e o pai, entendeu? Essa é a minha missão. Eu preciso ter essa consciência. Quando a gente tem essa consciência, essa clareza, a gente não cria esses reis. A gente precisa saber respeitar, né? E os nossos filhos, a gente precisa ter um equilíbrio de como agir diante dessas situações, para que os nossos filhos não se tornem reis, eles que comandam dentro de casa, que eu vejo muito lá nesse momento, né? Categorias de base, eu acredito que você também já ouviu muito isso, né? Sim. E até porque tem alguns pais, por exemplo, que percebem ou acham, né, que o filho é a salvação da família. E aí o que acontece? Deixa de cobrar, deixa de dar esporro, né? Porque, não, meu filho, alguns já conseguem ganhar um dinheirinho razoável, que o pai nunca ganhou na vida. Aham, Então, meu filho é, hoje é o que vai sustentar a é. casa, tal, tal, tal. E aí deixa de cobrar. Pai é pai, mãe é mãe, tem que cobrar A sempre. vida toda, A a vida inteira vida cobrando. toda. Porque é É, deixar esses jovens com a juventude que nós temos hoje, com a cabeça completamente não virada, tem né? maturidade, não tem maturidade. É como você pegasse um carro, né? E desse para um jovem que não tem habilitação, tá aqui o carro, vai lá dirigir. Cara, não é assim que funciona. Tudo no seu tempo, né? A gente precisa respeitar. Meu mais velho tem 28 anos e assim, se precisar, ele passa 20 minutos, meia hora e a gente está aqui no bate-papo. Eu não estou mais falando como ele tem que fazer, eu só estou orientando, mas ele está me ouvindo, sabe? Ele está me escutando. E eu acho que isso é um processo de construção. E isso é válido demais. Bom, Cíntia, estamos chegando praticamente ao final da live, né? E o Uhum. Instagram é cruel, quando dá uma hora É, corta mesmo, né? é. Passa a Aham, guilhotina, né? aham. Eu tinha um programa de rádio aqui, que eu já citei aqui, Papo Contilera, nas rádios Tudo FM, depois na Metrópole FM, que durou uns 5 anos mais ou menos, até que eu me aposentei. E era um programa de sucesso, exatamente um programa de entrevistas, né? E Uhum. eu sempre terminava com essa pergunta que eu vou lhe fazer agora. Era sempre a minha última pergunta para todos os convidados. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e que eu não tive competência para lhe perguntar? Não, de jeito nenhum. Foi muito, muito legal esse bate-papo. Você me deixou muito confortável, tá? Me senti muito à vontade. Foi uma troca muito, muito interessante, agregou muito para mim também aqui as suas perguntas, né? Porque eu já captei aqui algumas perguntas que é interessante também. E você contribuiu muito para que realmente eu possa, assim, ativar algumas coisas aqui comigo também, entende? Foi legal. Tá bom, querido. Eu quero desejar boa sorte Eu para seu filho, agradeço. Fabrício, né? Obrigada, sim. Porque realmente o mundo da bola é cruel. Né? O Sim. mundo da bola é daquele Uhum. que É. afaga, mas também apedreja. Né? Aham. Então, É. sorte é um fator também, Isso né? aí. Que faz parte É. do processo. Claro que se não tiver É. competência técnica, vai Aham. ficar mais difícil ter a sorte. Mas eu já vi jogadores mais habilidosos serem escanteados e menos Uhum. habilidosos chegarem até ao sucesso. Eu já vi isso, né, no Sim. transcurso da minha experiência Uhum. profissional. Né? Então, até porque, por uma dessas coincidências da vida, o seu filho é Fabrício, e um dos que eu mais tenho assim, admiração e carinho é um chamado Fabrício aqui também, Ah, sabe? que Daqueles legal. que estão Aham. do meu lado. Então,
Eu Aham. liguei logo, quando você falou o nome, eu liguei logo a figura do Fabrício aqui, Ah, nosso, né? legal. Que é um menino Aham. maravilhoso, tem 15 anos também. Ah, Aliás, que acho que bom. ele fez 16 agora. Mas com essa pandemia, todo mundo se afastou, ninguém está convivendo mais junto um com o outro, né? Mas Uhum. o futebol de base aqui não voltou ainda, só as Uhum. categorias que têm competições nacionais, o Sub-17 do Jacuipense, o Sub-20 de Bahia e Vitória. O resto está tudo parado, né? Parado. E desejar também, não só boa sorte a Fabrício, mas também ao seu trabalho, boa sorte também à Obrigada. sua pessoa, né? Foi um prazer Obrigada. enorme lhe conhecer. Prazer Gostei também. muito também do papo, achei que foi muito bacana, né? Muita Obrigada. coisa a gente concorda, a gente combina. É, Muitas coisas legal, que você não tocou obrigada. aí, é a maneira como eu penso também. Só que aqui, como eu disse Legal. antes, no início do programa, eu não gosto de ficar falando sobre os meus pontos de vista. Apenas quando o convidado dá um que eu concordo, eu digo, não, isso aí realmente. Porque Aham. a única coisa que eu não gosto de fazer aqui, não faço, é discordar do que o convidado falou. Né? Porque, como eu Sim. falei no início, o convidado foi gentil, atendeu ao meu convite e eu não posso fazer um convidado meu passar por uma situação indelicada. Né? Eu já tive Aham. convidados aqui que eu tive que tirar os comentários. Por causa de Aham. política de clube, de ex-presidente de clube, Uhum. tal, eu tive que tirar os comentários, porque eu não Uhum. posso ter um convidado Uhum. que a galera fica entrando para ofender a pessoa. Não pode, gente. Tem que ter um pouquinho de Uhum. semancol. Né? É Se, verdade. se, As pessoas se estão não com o dedinho concorda, nervoso, né, Tilei? se não concorda, não é esse o momento. A É live é de uma verdade. pessoa, pertence a uma pessoa. O convidado é um convidado da pessoa. Quer dizer, as pessoas se acham no direito hoje de entrar e fazer tudo que querem e bem É entendem. Não verdade. se tem mais princípio de educação, nada disso, entendeu? E não. O Tem mundo filtro está meio nenhum. perdido. Eu costumo dizer aqui, viu, Cíntia? Porque ainda tem Ah, 3 minutinhos, eu estou longinho ah, por Rio, mas vamos, eu vamos, costumo até dizer o aqui o fim. seguinte, que a Ah, humanidade está apodrecida, infelizmente. Infelizmente, verdade. a É humanidade está verdade. apodrecida. E não Verdade. sei, espero que sim, não sei se essa porrada que nós levamos aí da pandemia do Covid vai conseguir despertar na cabeça de cada um que temos que ser mais humildes, mais chegados uns aos outros. Não sei se o povo está entendendo isso, que eu Verdade. acho que até é um ensinamento divino, vem lá de Sim, cima. com certeza. Parem, parem, que está tudo errado aí embaixo. É isso Né? aí. É, Mas a humanidade para aprender alguma coisa hoje está muito difícil, muito é complicado. verdade, é verdade. Querida, É muito isso aí. obrigado. Viu? Boa noite para Eu que você. Como é que vai a sua agradeço, família aí? agradeço demais a oportunidade, tá? Foi um prazerzaço contribuir aí de alguma forma. Muito Um obrigado. grande abraço. Bom, gente, Obrigada. hoje eu conversei com Cíntia Barros, direto do Rio de Janeiro. Ela que é alagoana, mas que foi morar no Rio para poder dar apoio ao seu filho Fabrício, que está nas divisões de base do Clube de Regatas Flamengo com 16 anos de idade.